O Bolsonaro levou hoje um cala-boca homérico do STF, pessoal, mas ele não se contentou somente com esse cala-boca que era o objetivo inicial dele, mas ele quis dar um passo além, ele quis dar um passo a mais. E ao dar esse passo a mais, ele errou na estratégia, porque ele colocou agora o Augusto Aras e toda a PGR, que são aliados do Bolsonaro, em uma situação muito complicada para o Augusto Aras. É o desespero generalizado tomando conta do governo e também tomando conta da narrativa da imprensa. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou dessa estratégia do Bolsonaro. Até o momento de entrar contra a ação contra o Alexandre de Moraes, ele agiu certo? Ou ele já errou? Ou ele extrapolou da dose? Quero muito saber a sua percepção sobre esse assunto, é muito importante para nós compartilharmos. Deixe o like também no vídeo e envie o superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. Eu não sei se você está sabendo, deixo apenas contextualizar a situação, mas o Bolsonaro, mais uma vez, quis peitar o STF. Ele já percebeu que todo o assunto envolvendo o TSE, as urnas e o pleito já foram desgastados, já ficou desgastado. Ele não está falando mais nada nesses últimos dias porque tudo que ele tentou fazer acabou dando errado. Inclusive colocar lá os militares, eles fizeram perguntas, foram humilhados pelo TSE. O TSE, de um modo muito polido, chamou os militares de burros porque eles não sabem fazer conta, não sabem estatística básica, uma coisa assim vergonhosa. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui no card. Então, com esse assunto já se esgotando, o Bolsonaro teve que partir por uma outra fustigação. E ele resolveu abrir um processo, uma ação contra o Alexandre de Moraes, ministro do STF, futuro presidente do TSE, por abuso de autoridade. Até aí, normal. Não venham falar de golpe, não venham falar de abuso por parte do Bolsonaro, porque ele está dentro das prerrogativas dele enquanto um cidadão. Isso está permitido, o Bolsonaro está agindo dentro da lei e ele pode fazer isso bem se ele quiser, porque é uma prerrogativa, então ele não agiu fora da lei, tá bom? Não caiam nessa história. Se você ouvir alguém falando que o Bolsonaro tentou dar um golpe fazendo isso, é uma grande bobagem, tá? Como é uma bobagem se você ainda não se inscreveu no canal. Se você tá aqui, se inscreva logo no canal, são 3 vídeos sobre política todos os dias aqui na nossa plataforma no YouTube. E o que aconteceu? Esse processo foi simplesmente ridículo. O Dias Toffoli foi sorteado para ver, nem deve ter aberto o negócio, já arquivou e falou assim, não tem nenhum tipo ali de prerrogativa legal ou de sustentação. Beleza! A gente sabe que não ia acontecer nada contra o Alexandre de Moraes. Nós sabíamos, todos nós sabíamos, o Bolsonaro também sabia, todo mundo sabia que o processo seria arquivado. Mas se o processo seria arquivado, por que o Bolsonaro fez esse processo? Protocolou essa ação? Porque, como vocês sabem, principalmente aqueles que estão há mais tempo no canal, o Bolsonaro quer criar a narrativa de perseguido pelo STF. O Bolsonaro quer falar o seguinte, olha, eu estou jogando dentro das 4 linhas. Quem não está jogando é o próprio STF. Eu até mesmo movi uma ação contra o Alexandre de Moraes por abuso de autoridade e por ele estar sendo antidemocrático, porque esse foi o objetivo do Bolsonaro, o objeto da peça que o Bolsonaro encaminhou ao STF. E o que aconteceu? Nem analisaram, eles arquivaram o pedido. Ou seja, quem não está sendo democrático não sou eu, mas sim o STF. É a ditadura da toga, é a ditadura do judiciário. E essa ditadura do judiciário está me perseguindo. Porque eu jogo dentro das 4 linhas, não falo de golpe. Ah, tá falando, não, eu não falo de golpe. Inclusive ele falou outro dia, quem fala, tá falando de golpe, aí sim, são os idiotas. Eu não falo de golpe, porque eu vou dar um golpe em mim mesmo, não tem a mínima possibilidade de dar golpe. E ele tá muito correto nesse ponto que ele falou, que quem cria essa história do golpe é a imprensa. Isso não parte do Bolsonaro, parte da imprensa, que interpreta de modo errado as ações do Bolsonaro. Ah, que fique muito claro tudo isso. Então não fala em golpe, quem fala em golpe é a imprensa. E eu estou sendo perseguido por conta dessas ações, porque eu sou democrático, porque eu jogo dentro das 4 linhas, porque não tem mais toma lá da cá, acabou a corrupção no meu governo, e por conta disso o sistema está querendo me punir, e principalmente o sistema está querendo me prender. Tá? Então é isso que o Bolsonaro está querendo fazer. E eu quero saber se você concorda. Deixa aqui o seu comentário e também se inscreva no canal. Essa estratégia do Bolsonaro, ela é muito parecida, na verdade ela é a mesma estratégia que o Donald Trump está usando nos Estados Unidos, pessoal. O Trump, depois que ele deixou de ser presidente da República, e os processos contra ele avançaram, porque ele deve dinheiro para imposto de renda. E o Bolsonaro tem vários processos que estão em suspensão, porque ele virou presidente, como no caso da Maria do Rosário e outros problemas. Fora os processos que eles têm, que as investigações que têm contra ele agora, enquanto ele é presidente.
Vocês sabem de toda essa história. E a imprensa começou a falar, porque a Thaís Oyama falou, o pessoal da Veja também falou, se não me engano foi o Matheus Leitão, a Thaís Oyama do UOL e da Folha de São Paulo, o Matheus Leitão da Veja, e o pessoal lá do Metrópolis, do Antagonista, que são os portais que eu acompanho, todos eles, pelo menos hoje, nós tínhamos um colunista falando que o Bolsonaro teme perder o pleito, porque ele perde a proteção jurídica dele, e a chance dele ir para a prisão aumenta demais. Porque ele perde todas as proteções e ele sabe que vai perder e por conta disso ele está desesperado. Vocês sabem muito bem disso. Todo mundo sabe agora, até a imprensa está colocando essa narrativa na jogada. Então é isso que o Bolsonaro quer criar. Uma narrativa para falar que ele é um perseguido político na hora que o julgamento começar. E ele está se desesperando e essa jogada com o STF foi justamente um passo que ele deu nessa direção, porque ele já está preparando o terreno para a derrota, certo? Então, mais uma vez, você está aqui, se inscreva logo no canal. E até esse momento, eu falaria assim, a estratégia do Bolsonaro está uma estratégia correta. É uma estratégia correta porque ele está fazendo isso para criar a narrativa. O problema é que ele quis dar um passo além. E ele errou. Porque agora, já que o STF arquivou, ele quer levar para a PGR. E ao levar para a PGR, o Augusto Aras vai ter que dar um parecer a respeito dessa situação, que é uma situação esdrúxula esse processo. É claro que o Augusto Aras vai ter que arquivar, mas ao ter que arquivar, o Augusto Aras pode sim dispor contra os bolsonaristas. E aí, pessoal, o Bolsonaro, ele joga um pepino, ele joga uma batata quente na mão de um aliado que tem sido, até o momento, muito fiel. Porque eu não lembro de investigações por parte do Augusto Aras mais contundentes contra Bolsonaro e família. Inclusive o Aras está tentando segurar o relatório final da CPI. Ele tem feito isso de todas as formas que ele pode. Tá? E agora o Bolsonaro dá uma apunhalada nas costas, porque o que acontece? Se o Augusto Aras arquivar esse inquérito, esse pedido, esse processo, essa ação movida pelo Bolsonaro, o gabinete do ódio vai todo em cima dele. E aí pode ser que nem seja o movimento do Carluccio, mas de outras figuras, as massas bolsonaristas, porque não dá pra ter controle sobre tudo. Eu já falei pra vocês como é o funcionamento do gabinete do ódio, tem um link aqui no card. É muita gente. Ele não consegue controlar tudo isso. Então o Aras vai ficar pressionado de um lado pelos bolsonaristas e de outro vai criar uma indisposição com o STF. Não vai fazer. Então ele pode perder um aliado muito importante, que é o Augusto Aras, que tem pretensões, claro, de ser reconduzido agora ao STF em caso de vitória do Bolsonaro. Mas você acha que essa situação prejudica o Augusto Aras, beneficia? Coloque nos comentários. E uma última tentativa que o Bolsonaro está querendo fazer no momento é levar o Alexandre de Moraes para cortes internacionais, como o Lula fez com o Sérgio Moro. E o Lula obteve vitórias contra o Sérgio Moro na ONU. E é claro que essa vitória que o Lula teve contra o Sérgio Moro vai ser amplamente utilizada pela campanha do Lula contra o Moro e as acusações da Lava Jato. A questão é que, diferentemente do Lula, o Bolsonaro não tem respaldo nenhum na comunidade internacional. E o caso do Lula é diferente do caso do Bolsonaro. Primeiro porque o Moro era um juiz que julgou o Lula. O Alexandre de Moraes não é um juiz, ele não está julgando o Bolsonaro e muito menos condenou o Bolsonaro. E para piorar, o Bolsonaro, como eu falei, ele não tem apreço nenhum. Nós vamos ter nesse primeiro semestre 3 eventos internacionais importantes e o Bolsonaro não participou ou não participará de nenhum. Nós tivemos o encontro do G7, Bolsonaro foi ignorado pelo Olin, o chanceler alemão. Nós vamos ter a Cúpula das Américas, Bolsonaro não vai comparecer. E nós também vamos ter o encontro do G20, o Fórum de Davos, que lá em 2019 Bolsonaro comeu no bandejão, uma coisa assim ridícula, deprimente, parecia um orangotango comendo, e ele não vai também. Eu fiz um vídeo trazendo mais detalhes dessa situação, o link está aqui no card. Então, sem a comunidade internacional o apoiando, a estratégia dele simplesmente não funciona. Não funciona. Então eu vejo, de fato, um desespero do Bolsonaro aumentando, cada vez mais, errando nas suas próprias estratégias, errando nas suas próprias falas, porque ele não deveria ter colocado essa pressão em cima do Augusto Aras, ainda mais nesse momento que começa a virar um consenso entre os aliados do Bolsonaro, inclusive, que há uma possibilidade de derrota no primeiro turno. Então nem mais uma questão se o Bolsonaro tem chance de vencer, mas sim quais são as chances do Bolsonaro não perder no primeiro turno. Tá? O Ricardo Noblar, no Portal Metrópolis, trouxe essa informação para nós, então nós estamos tendo essa
essa situação ficando cada vez mais complicada, o desespero do Bolsonaro está crescendo cada vez mais, porque ele não tem o que apresentar, pessoal. Ele não tem uma obra, ele não tem uma realização, ele só pode ficar fazendo justamente esse enfrentamento, que já não resulta mais em absolutamente um único votinho a mais para o Bolsonaro. Também já fiz um vídeo, o link está aqui no card. Que situação complicada para o Bolsonaro, né? Levou um cala-boca do STF, vai levar agora um cala-boca do Augustinho Aras. Deveria ter parado quando levou o cala-boca do STF, mas ele quer continuar. Tem que saber a hora de parar, Bolsonaro. E vão falar, isso aí pode aumentar a chance de golpe? Não vai ter golpe nenhum, pessoal. Primeiramente porque Bolsonaro não tem apoio nenhum das Forças Armadas, ele demitiu um monte de general, humilhou um monte de generais. Vocês acham que os militares vão querer entrar numa aventura por conta de um cara que foi expulso da corporação?